Ora viva, sejam bem-vindos a mais um vídeo Olá. e a mais um episódio do podcast. Não é bem vídeo, mas é só áudio. E boa noite. E boa noite também, boa noite, bom dia, boa tarde, às horas em que vocês estiverem a ver Para isto. nós é boa noite, se bem que ainda não Pois, jantamos. Pois, nós estamos a gravar isto às 7 da tarde, num dia útil, portanto, aqui está o hustle, o chamado hustle. Exato. E pronto, hoje vamos neste terceiro episódio aqui do Chavinhos Ecléticos, vamos estar a falar sobre 3 temas: a diversificação de investimentos. O segundo tema será os malucos do investimento, por exemplo, do Warren Buffett ou Michael Burry. E depois, por fim, vamos dar assim, algumas recomendações de livros que nós achemos mais interessantes para quem ainda está a começar neste mundo das finanças pessoais e da bolsa, Sim. por esses tópicos. Sobre a diversificação de investimentos, é uma coisa muito, muito falada logo no início, no mundo dos investimentos, porque o próprio Warren Buffett recomenda isto, e quando um homem que teve sucesso, um grande sucesso na sua carreira, diz algo deste género dentro da sua área de expertise, nós podemos perceber que é mesmo algo que nós podemos seguir. A diversificação de investimentos tem vantagens e também tem as suas desvantagens. Uma vantagem é mesmo se, por exemplo, se nós investirmos em diferentes ações de diferentes áreas, ou seja, uma em tecnologias, outra em biomédica, outra em construções, outra em bancos, por exemplo. Se houver algum crash numa dessas áreas, o nosso portfólio, ou seja, o nosso conjunto de ações não vai descer tanto. Ao invés de nós investirmos só numa ação, por exemplo, da Tesla, e a Tesla descer 40%, do nosso portfólio vai descer 40%. E obviamente não vamos ficar felizes com isso. E é mesmo por aí a sua vantagem. Agora, a desvantagem é, por exemplo, como no primeiro episódio nós falámos sobre ETFs e sobre ações, e no caso das ETFs, como são assim pequenas ações fictícias, se uma subir bastante, essa diversificação não vai ser tão nítida. Porquê? Porque se uma ação sobe bastante no meio de várias, no seu todo o aumento vai ser quase diminuto. Sim, e depois acima disso outra coisa muito importante nas ações é que o valor real da ação não corresponde muitas vezes ao valor que está no mercado. Isto é uma coisa que muita gente esquece que isso é verdade. Peguemos agora, por exemplo, no caso do petróleo. Sem entrar aqui em nenhum temas, mas, por exemplo, o petróleo disparou completamente, e o ouro, por causa de toda a situação que se está a passar neste momento na Ucrânia, naquele conflito gigantesco, porque as pessoas deixam de confiar no mercado, então vão comprar ouro, porque o ouro é sempre aquele ativo que nunca vai perder valor. E o petróleo também tem outras variáveis ali envolvidas, mas as ações nunca valem o que realmente valem, muitas das vezes, e então também cabe ao investidor saber onde é que está o real valor da ação, se a ação está subvalorizada, se está muito sobrevalorizada. E então é muito importante o investidor, que partimos sempre do princípio que é uma pessoa que é muito aversa ao risco, ou seja, se a ação perde valor, o investidor fica logo com o coração nas mãos a ver o seu dinheiro a fugir, mas não pode ser assim. Por isso é que se deve mesmo diversificar o vosso risco. Imaginem que vocês estão no casino, vocês têm 10 mil euros, preferem meter tudo por exemplo, estão a jogar a roleta, preferem meter tudo no zero, ou preferem, por exemplo, apostar nas pretas? E é por aí que se tem que olhar para um bocadinho, que é, quanto maior o risco, maior o reward, certo? Mas vocês também não querem ficar de mãos a abanar, e por isso é que se deve olhar para o mercado sempre com muita atenção. Em termos de outros tipos de investimento que também existem, também já falámos de ETFs, que é um bocadinho mais diversificado, mas depois também existem mesmo as bonds, de obrigações, em que vocês primeiro investem dinheiro e depois vão recuperando o dinheiro de volta aos poucos. Isso também já falámos até no primeiro episódio. Mas depois existem outros investimentos que depois iremos também falar mais à frente, dos chamados investidores malucos, que são mesmo as stock options, que resumidamente é uma espécie de seguro que se pode meter na ação. Vocês compram ações e compram stock options,
Ou seja, se o mercado subir muito ou se descer muito, vocês têm sempre ali uma apólice que vos consegue garantir que o vosso investimento está seguro. Tudo pagando um premium, claro. E depois existem sempre os fundos de pensões. E meio, pronto, isto aqui pondo na situação agora daqui de um jovem de 23, quase 24 anos. Se calhar convém começar a meter já algum dinheiro em fundo de pensões para que aquilo vá investindo, vá se desenvolvendo ao longo do tempo, sem eu ter de me preocupar onde é que o dinheiro está metido, porque eu tenho profissionais a investir o meu dinheiro. Mas os fundos de pensões servem mesmo para isso, que é para quando chegares à idade da reforma tu retirares dali um bom dinheirinho, porque mesmo tendo 100 euros por mês, durante 40 anos, temos aqui um investimento engraçado para, por exemplo, daqui a 40 anos tirarmos dali 100 mil euros, talvez mais. Pois, talvez. Mas, por exemplo, estávamos a falar do Warren Buffett e do Michael Burry. Por acaso foi um segundo, agora saltando para o segundo tema aqui deste terceiro episódio, o Warren Buffett tem muita filosofia de investir em ações que lhe dão dividendos. Ele é muito conhecido e em por isso. mercados que ele conhece. E em mercados que ele conhece. É um dos grandes ensinamentos que ele transmitiu a Sim. vários investidores, milhares de investidores, através de livros, por exemplo, um livro do Graham Stephen Graham, acho que é assim, com todo o respeito, que foi basicamente quem ensinou o Warren Buffett a investir. Continuando aqui então com a questão do Warren Buffett, ele só investe mesmo em mercados que eu conheço. Aliás, ele durante muito tempo ele não esteve a investir em mercados tecnológicos. Eu já vi assim, algumas quotes dele de eu não vou investir na Apple, não vou investir na Microsoft, enquanto eu não perceber o que é que eu me estou a meter, porque pronto, isto aqui sou eu digo que há uma bolha na Tesla, vou continuar sempre a dizer, e quando aquilo acontecer eu vou dizer, eu bem avisei, mas pronto, vou pegar na Tesla como exemplo, porque a Tesla é uma empresa que vende carros, pronto, faz mais coisa que isso, mas a sua atividade principal é vender carros, e durante todos os seus anos de atividade, até o ano passado de 2021, teve sempre prejuízos. Então como é que a empresa que tem prejuízos, né, e não são poucos, eram prejuízos mesmo gigantes, como é que a empresa que tem prejuízos tem tanto valor no mercado? Porque se a empresa não está a fazer dinheiro, onde é que está o valor para os acionistas? Pois. É muito por aqui que eu olho. E pronto, o Warren Buffett é uma pessoa que só vai mesmo para os negócios que conhece. Por exemplo, ele é um grande investidor da Coca-Cola, da GM, da General Motors também, Bank of America. Os bancos também são sempre chamados investimentos mais seguros possíveis, porque mesmo que um banco esteja à beira da falência, vai haver sempre um bailout. Muitas vezes vai haver sempre um bailout, inevitavelmente. Eticamente não concordo muito, mas acontece. Temos o caso, por exemplo, do Citibank em 2008, que esteve à beira da ruína e o governo americano salvou-os, e entre outros bancos, JP Morgan and Stanley, e pronto, depois houve o Lehman Brothers, que foi completamente abaixo. Esse foi o que ficou para trás. Mas é muito esta mensagem que se quer passar, que é: quando tu estás a investir, não invistas só numa empresa porque ela está a subir, Tesla, mas sim investir numa empresa em que se vê mesmo valor subjacente, em que olhem para os números, vejam o que é que a empresa está a fazer e o que é que vai fazer, mesmo ler os relatórios e contas das empresas, porque aquilo diz tudo, e tentar perceber de esta empresa é boa para investir. Mas acerca do Warren Buffett, eu acho que é aquilo que nós podemos dizer, ou seja, de investir muito dentro daquilo que ele percebe, ou seja, essa é a mensagem que ele quer transmitir. Mas acerca do Michael Burry, sim, pronto, já que eu estou aqui a trazer uma teoria da conspiração, porque a Tesla não vale nada, quer dizer, deve valer, só que não vale tanto. Pois. O Michael Burry, como é que é de contextualizar isto? O Michael Burry era um médico, ele não tinha bases de finanças, não tinha bases de economia, mas ele sabia ler padrões. Ele era um médico, e ele começou um pequeno banco de investimento, que depois conseguiu desenvolver aquilo ao longo dos anos, e até que chegamos a 2005, finais de 2005, e ele tinha uma boa carteira, com um bom rendimento, e ele começa a olhar para o mercado hipotecário dos Estados Unidos
Porque pensou, obrigações, ok, temos isto aqui em mão, temos ações, também já as conheço, mas vamos olhar um bocadinho fora da caixa. Então começou a olhar para obrigações de hipotecas, porque quem é que raio não vai pagar a sua hipoteca? Né? E ele começou a analisar as folhas de obrigações hipotecárias, que eram mesmo as mais seguras à face da Terra, e o homem analisa aquilo, que são listagens gigantescas, com milhares de entradas, ele chega à conclusão que isto vai arrebentar. Há pessoas que não estão a pagar a hipoteca. E se a obrigação perde o valor, então Pois. perde tudo o valor, porque as pessoas não pagam a hipoteca, as taxas de juros sobem, deixa de haver dinheiro. E pronto, depois claro que fazendo aqui um fast forward, temos o crash da Bolsa em 2008. Foi por causa do quê? Subprimes, que é o nome dessa obrigação, subprimes de hipoteca. Então, o homem, corajoso, pegou no dinheiro todo dos seus investidores, não era dinheiro dele, era o dinheiro dos seus investidores e meteu tudo naquilo. Fez assim mesmo um all-in maluco. E o que ele fez foi, é o que se chama de fazer um short às hipotecas. Ele fez um seguro para que as hipotecas fossem falhar. Ele fez uma aposta para que algo que nunca aconteceu na história da economia fosse acontecer. E então, pronto, há bocadinho mencionei stock options, ele basicamente fez isso, mas com uma hipoteca. E então, enquanto a hipoteca estivesse sólida, essa obrigação das hipotecas estivessem sólidas, ele ia estar a pagar um prémio de seguro, tal como nós hoje em dia, por exemplo, pagamos um seguro de saúde, para Sim. que um dia, quando nós precisamos, temos os serviços grátis, pagos, recebemos de volta. E então Michael Burry meteu todo o seu dinheiro, do fundo de investimento, naquilo e foi pagando durante 2 anos e meio. E depois aconteceu o crash da Bolsa e o homem fez muito, muito, muito dinheiro. Ele teve bastantes processos em tribunal, porque ele chegou a um ponto em que os investidores só estavam a ver dinheiro a sair, porque o investidor é averso ao risco. Teve muitos processos em tribunal, porque o Michael Burry chegou a um ponto em que teve de congelar mesmo as contas bancárias para impedir que os investidores tirassem o seu dinheiro, porque senão era tudo ou nada. Porque Pois. o dinheiro já não podia sair, o dinheiro já estava metido, as cartas já estavam na mesa. E os investidores só estavam a olhar para o dinheiro a fugir e queriam tirar as cartas da mesa, mas não podia, era impossível. E então o homem teve, perdão a expressão, os tomates de aço completos durante 2 anos e meio e não se deu na sua posição. E o Michael Burry desde aí ganhou muita notoriedade. E o homem ganhou a minha atenção porque ele shortou recentemente a Tesla. Fez um short de mais de 500 milhões de dólares. Ou seja, ele neste momento está à espera que a Tesla um dia rebente a bolha, digamos assim. Mas ele também recentemente para quem não sabe, também houve assim uma bolha que rebentou com o GameStop. Sim. Ele percebeu essa bolha cerca de 1 ano antes de acontecer. E ele teve um retorno de 1100%. Incrível, incrível. Não é de 5%, é É de de 1100%. Porque houve um momento em que as ações estavam muito em baixo e depois do nada as ações subiram bastante. Ele vendeu-as aí porque ele estava preparado para que isso fosse acontecer e depois as ações voltaram a crashar normal, mas bastante, e aquilo foi notícia mundial até. Aí é bem. E pronto. Para mim, Incrível. o homem, pronto, nunca vou seguir os investimentos dele, Sim, sim. porque eu sinto que o bocadinho que ele faz é voodoo, é assim, uma magia negra, mas ele descobre os investimentos, ele olha para o mercado como, por exemplo, o Michael Burry olha para o mercado numa perspectiva de isto vai crescer, a economia é sustentável, porque a natureza do ser humano é sempre olhar para cima, mesmo Sim. com recursos limitados. O Michael Burry não. O Michael Burry olha para o mercado de uma maneira que isto é tudo corrupto e eu vou fazer dinheiro com isto. É porque ele não acredita diferente. no sistema. Ele não acredita no sistema. É totalmente diferente do Warren Buffett. Sim. É engraçado. É engraçado olhar para os dois casos. Eu, por acaso, porque conhecia pouco, eu, como aqui os ouvintes, eu conhecia pouco do Michael Burry e deixei essa parte para o João. Percebi mais do Warren Buffett. Mas é curioso ver como é que 2 investidores muito conhecidos têm assim, uma forma de olhar para o mercado bastante diferente.
isso torna também a nossa análise ao mercado assim um pouco Sim. mais dispersa, ou seja, podemos pensar de várias formas. Sim. E com isto, pronto, acho que é uma excelente transição para passarmos aqui para algumas recomendações. Sim. Começando aqui nos livros e pegando aqui nesta questão do grande Michael Burry, existe um filme muito bom que tem um elenco. Começar aqui por filme, porque depois faz a transição para o livro, porque está tudo ligado. Existe um filme muito bom que se chama A Queda de Wall Street, que é exatamente sobre toda a situação dos subprimes, das obrigações hipotecárias de 2008 e o que levou para o crash da bolsa e o que levou também para toda a crise mundial económica que resultou dali, que é sobre as pessoas, os investidores, que viram a bolha arrebentar antes da bolha arrebentar e como é que fizeram dinheiro com isso. E aquilo mostra uma perspectiva muito crua do que é que o mercado estava a ser na altura, porque agora olhando para trás percebe-se. É um filme assustador, sentes quase que é um filme de terror, só que aconteceu mesmo, mas é um terror psicológico, okay. Porque tu sabes que aconteceu, que podia ser. Não é fictício, aquilo foi mesmo real. O crash da bolsa foi real. E as histórias que se passam neste filme são reais. Aquilo relata a história do Michael Burry e de outros investidores. Okay. Pronto, estão com nomes fictícios, mas as histórias são todas reais. Aquilo tem um elenco espetacular. Tem o Steve Carell, que é um ator de comédia, está a fazer um papel super dramático. Tem o Ryan Gosling também. Tem o Brad Pitt. E não estou aqui a recordar de outros atores assim. Pronto, e tem também o ator que faz de Batman, cujo nome acabei de me esquecer. Eu não sou muito bom de filmes, mas eu vou ver esse filme. Sim. Tem mesmo um elenco de luxo, aquele foi nomeado para milhares Oscars na altura. Não me recordo quais é que ganhou, mas foi nomeado para bastantes Oscars mesmo, porque é um filme com bastante qualidade. E esse filme foi baseado no livro A Queda de Wall Street, que foi escrito por Michael Lewis. E é um livro que eu venho aqui recomendar. É um livro que tem assim o seu sentido de humor. É um livro que se lê bastante bem, que é uma história que te conta, mas de uma maneira muito direta, e apresenta-te os factos e toda a contextualização como se fosse uma criança de 5 anos. Ou seja, explica-te os termos mais complicados de Wall Street e do mundo das finanças da maneira mais simples possível, porque essa é a parte chata do mundo das finanças, porque eles querem que as pessoas de fora não percebam o que é que estamos a falar. Então o livro transmite mesmo muito bem essa mensagem. E pronto, fica aqui a minha recomendação de livro. E agora a minha recomendação de livro não era assim tão dramática, mas era aqueles livros de beginners para quem ainda está a começar a perceber destas coisas de mercados e de finanças pessoais, que é o Rich Dad Poor Dad, que foi dos primeiros livros que eu li e que um dia eu ainda vou ler outra vez, porque foi dos melhores livros que eu já li. Basicamente é dos livros mais conhecidos. Porquê? Porque muda a perspectiva da pessoa de olhar para o dinheiro e para os investimentos e para a forma como olha. Isto vai soar muito clichê, mas como olha para a vida. Mas em que sentido? Por exemplo, nunca li o livro. Por exemplo, uma das coisas porque o autor, eu não quero estar aqui a fazer spoiler, mas o autor é o Robert Kiyosaki. Basicamente ele tinha um pai que era muito literado, ou seja, muito educado, tinha uma grande formação, era doutorado, era professor, mas não sabia trabalhar com o dinheiro. Ou seja, ele ganhava muito dinheiro e depois também as despesas eram muito elevadas. Ele não sabia como tratar do dinheiro. E depois, o grande amigo de infância desse Robert tinha um pai que era ao contrário, que é supostamente o Rich Dad, que é o pai que tem menos educação, mas que sabe trabalhar bastante com o dinheiro, tem o seu próprio negócio e as despesas da sua vida são muito diminutas. E ele vai sempre fazendo a distinção entre o pai rico e o pai pobre. Porquê? Porque, por exemplo, ele olha para a forma como as pessoas olham para o dinheiro, que é, as pessoas trabalham para o dinheiro
as pessoas pobres trabalham para o dinheiro e as pessoas ricas deixam o dinheiro trabalhar para si. O que é que isso significa? É a importância do rendimento passivo, ou seja, de nós não olharmos para para o dinheiro como, ok, eu posso investir este montante em algum tipo de negócio e depois o dinheiro que eu vou recebendo não está ligado à minha hora, à minha atividade e à minha hora, ou seja, acaba por ser não completamente passivo, mas acaba por ser algo passivo. E é uma coisa que hoje em dia muita gente não conhece ou não quer fazer. Vemos isso muito porque outra coisa que é ensinada no Rich Dad Poor Dad é basicamente a ideia da inflação. Basicamente, se o Robert fala muito nisso, que é as pessoas... Não, hoje não vale nada amanhã. É isso mesmo. É porque é que tu haverás de guardar o teu dinheiro todo em contas de poupança e isso tudo se amanhã, ou se amanhã o governo pode imprimir muito mais dinheiro e esse dinheiro que tu tens guardado vale muito menos. Sim. É porque aí está a incerteza do futuro no que toca à inflação. Especialmente neste momento, pagar 2 euros por litro de gasóleo. Pois. O meu carro é gasolina, portanto ainda pior. E é isso, é a recomendação de livro que eu deixo. É um livro bastante interessante. Bastante. Eu vou ver o filme que o João disse. E eu vou ter que ler o livro. Pois vais. Eu acho que esse livro é bastante interessante. E barato. Mas especialmente para atletas, porque eles não sabem gerir o seu dinheiro. Pois não. E ele é uma das coisas que ele fala no livro, que é depois vai saber as celebridades. Não sabem o seu dinheiro. E aqui quem ganha, por exemplo, a lotaria, nota-se perfeitamente não tem educação financeira. Exato. Pronto, estavas a falar disto e foi que me lembrei, porque há mesmo aí uma estatística qualquer, não sei se é, pronto, isto aqui é tudo nos Estados Unidos, não sei se é NFL ou NBA, mas acho que é 70% dos atletas, 70%, isto é muita gente, depois de se reformarem, no espaço de 5 anos, já não têm dinheiro para suportar as suas despesas. Isso é assustador, porque estamos a falar de pessoas que, durante grande parte da sua carreira, estiveram no mínimo, no pior das hipóteses, por exemplo, olhar para a NBA porque eu acompanho, mas um jogador de banco na NBA, mau, ganha $1 milhão por ano. Então, se tiver uma carreira de 10, 15 anos, estamos a falar de uma pessoa que recebeu, ao longo da sua vida, pelo menos 15 milhões, e nem estou aqui a meter patrocínios, dinheiro que recebeu entretanto, bónus, que isso não entra para o salário, é sempre pago à parte. Essas pessoas nos próximos 5 anos passam de uma conta com um saldo de 15 milhões para 0. Faz muita confusão. E das poucas pessoas que, por exemplo, têm uma admiração enorme, por exemplo, o Shaquille O'Neal. Que vi um vídeo dele, que já é um bocadinho antigo, que é contar como é que ele gastou o seu primeiro salário. Que ele comprou um carro para ele, depois comprou mais 2 carros para o pai e para a mãe, e depois ele chegou a casa com os carros para dar aos pais, e os pais só lhe queriam espancar, porque ele gastou o seu salário em carros que nem eram para ele. Mas por acaso o Shaquille O'Neal hoje em dia e o Michael Jordan também são bastante. Eles tiveram uma mudança. O Michael Jordan é um empresário total. O Shaquille O'Neal também. Sim. Porque o Shaquille O'Neal tem vários negócios e foi uma das coisas que ele mudou. Esse mindset, esse shift no mindset de ok, eu não vou estar a gastar dinheiro em coisas que vão perder valor ao longo do tempo, vou sim fazer o contrário, investir em coisas que vão ganhar valor ao longo do tempo. E acho que é uma boa forma para nós concluirmos o episódio de hoje. Investir em coisas. Investir em coisas, em coisas que vocês percebam. E pronto, nós também queremos fazer outra vez o disclaimer, que este podcast é só uma conversa de café. É só uma conversa de café, não é educação financeira, nem é aconselhamento financeiro, é só uma conversa de café. Portanto, se quiserem podem criticar, podem comentar o que acharam aqui deste episódio nos comentários, na caixa de comentários. Deixem um like se estiverem a ouvir isto no YouTube. Sigam se estiverem a ouvir no Spotify. Eu não me quero enganar a dizer as coisas. E subscrevam se estiverem no YouTube. E acho que é isso. Sim. E também mandar um abraço aqui ao Manel, que ele está muito esforçado a trabalhar agressivamente. Pois é. Um dia ele vem de volta. Ele vem de volta.
vai voltar. E não vamos cortar isto porque fica bonito. Pois é. Mas pronto. Um abraço. Um abraço. E vemos por aí. Vamos por aí. Tchau, malta.